بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه الهادي إلى إحسانه، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد, caros irmãos, sejam bem-vindos à nossa aula número 2. Nesta aula vamos falar sobre a constituição da família por via do matrimônio no Corão e na Sunna. Vamos falar sobre a sua importância e suas virtudes. Prezados irmãos, nesta aula de hoje, o que vamos fazer é explorar aquilo que é a utilidade ou importância da instituição da família e o seu papel na sociedade, para percebermos a finalidade do matrimônio, a que visa o matrimônio, a sua utilidade para a humanidade, aquilo que é o seu maslaha, a sua importância. E vamos então percorrer por alguns versículos do Corão, assim como alguns ditos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tendo em conta que estas duas é que são as fontes primárias do direito islâmico, as fontes primárias do Islã. Então, querendo perceber e estudar as normas que regulam esse instituto da família, é preciso, em primeira mão, ir à fonte e procurar perceber como é que esse instituto é concebido à luz do Corão e da Sunna. Portanto, meus caros irmãos, vamos aqui ver alguns versículos do Corão e procurar ver aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala exaltou nestes versículos, destacou nestes versículos em relação ao matrimônio, a família, não é? É isso que nós vamos fazer. Com isso, pretendemos dar início e continuidade às nossas aulas, e a seguir as outras aulas vão sair e fluir abaixo destes versículos do Corão e da Sunna. Mas hoje é apenas um arrolamento de algumas fontes que denotam ou demarcam a importância desse instituto no Islã. Portanto, um dos aspectos importantes no matrimônio é que o matrimônio é um decreto e é uma estipulação de Allah como um meio licitador para a procriação. Esse é um dos aspectos que nós encontramos da sua importância no Corão, onde Allah subhanahu wa ta'ala diz: e Allah estipulou para vós esposas, quer dizer, Allah instituiu para vós esposas. Allah é quem fixou que um homem tem que ter esposa e uma mulher tem que ter um esposo, claro, e o inverso também se aplica. Então, e Allah estipulou para vós esposas da vossa espécie, e de vossas esposas concedeu-vos filhos e netos, e vos abastou de coisas sadias. Então, aqui neste versículo que está no Surat An-Nahl, não é? Ayat número 72, Allah subhanahu wa ta'ala mostra que é Ele quem estipulou a relação conjugal, porque Ele estipulou para vós esposas. Logo, Allah subhanahu wa ta'ala fixou e criou este instituto de que um homem deve ter uma esposa, tá? E através da esposa e de vossas esposas concedeu-vos filhos, quer dizer, a esposa como meio licitador. O que significa? O instituto de matrimônio matrimonial é um meio licitador para a procriação, que torna a procriação lícita. Portanto, é o que esta ayat aqui demonstrou, quando Allah diz, não é? E Allah estipulou para vós esposas da vossa espécie, e de vossas esposas concedeu-vos filhos e netos, e vos abastou de coisas sadias. Quer dizer, e depois disso, do matrimônio, e através dele, Allah vos concedeu várias coisas boas, agradáveis, prazerosas. Portanto, este é o primeiro versículo que nós
vimos. O outro versículo que encontramos aqui, que denota e demarca a importância e a utilidade do matrimônio, ele mostra o matrimônio como um meio de facilitação da subsistência das pessoas. E Allah subhanahu wa ta'ala diz no Surat An-Nur, no versículo 32, e esposai os solteiros entre vós e os virtuosos dentre vossos servos e vossas servas. Se eles forem pobres, Allah os abastará com as suas benevolências, pois Allah é o abrangente e sapientíssimo. Portanto, neste versículo, atenção, não é? E se eles forem pobres, quer dizer, case, e se uma pessoa não, naquele momento em que estejam a contrair o matrimônio, vocês se apercebam que não, meu marido, o homem, não tem recursos, não é? Não é o recurso presente que devem ver. Devem observar, sim, que Allah subhanahu wa ta'ala poderá, e Allah poderá fazer com que esta situação seja ultrapassada. Se eles forem pobres, Allah os abastará com as suas benevolências, o que mostra que o matrimônio é, na verdade, um facilitador para a subsistência, pois Allah subhanahu wa ta'ala, se vos ver que estão nessas condições, e Allah poderá, através da sua infinita misericórdia, vos abastar com coisas, com as suas benevolências, pois Allah é abrangente, wasi'un, alimun e sapientíssimo. Ele é wasi', é vasto, não é? Quer no seu poder, nas suas propriedades, sapientíssimo, e conhece as situações individuais das pessoas. Então, neste versículo lá alude a essa questão, a este aspecto de que Ele poderá vos abastar com as suas benevolências. O matrimônio também é tido como instituto, não é? Que foi instituído a todos os mensageiros. Vê só, Allah subhanahu wa ta'ala disse no Surat Ar-Ra'd, não é? Versículo 38, e certamente enviamos antes de vós mensageiros e constituímos para eles esposas e descendentes. Quer dizer, Allah subhanahu wa ta'ala diz que o instituto do matrimônio, de casar, de casamento, é prática, é tradição que nós havíamos imposto. Quer dizer, é um sistema que nós instituímos até aos mensageiros divinos, aos mensageiros de Allah. Portanto, isso mostra a nobreza desse instituto, não é? E certamente enviamos antes de vós mensageiros, não é? E constituímos para eles esposas e descendentes. Subhanallah. O matrimônio também ele é tido no Corão como meio de estabilidade e bem-estar social. E diz Allah subhanahu wa ta'ala, o Altíssimo, e entre os seus sinais consta o de haver-vos criado parceiras da vossa espécie, a fim de encontrardes sossego nelas, e nutriu entre vós o amor e a compaixão. Sem dúvida, já há nisso sinais para aquele povo que reflete. Surat Rum, versículo 21. Então, neste versículo aqui, Allah subhanahu wa ta'ala mostra, não é, que Allah instituiu o matrimônio a fim de encontrar-se do equilíbrio, sossego, bem-estar, a tranquilidade. E é esta função também desempenhada pelo matrimônio à luz do Corão. Podemos ver também nos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, de acordo com os ahadiths do profeta sallallahu alaihi wasallam, ou por outra na Sunna, naquela que é a segunda fonte primária do Islã, o matrimônio é tido como meio da atração da ajuda divina. Vejam só, o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: 3 tipos de pessoas Allah se responsabiliza em auxiliá-las. Primeiro, o combatente que combate no caminho de Allah, e o cativo que celebra um contrato com seu mestre para pagar a sua liberdade, e o nubente que busca com casamento alcançar a sua castidade. Hadith relatado por Tirmidhi. Então, aqui neste hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam fala de 3 tipos de pessoas que Allah se responsabiliza em auxiliá-las.
Um é aquele indivíduo que paga o calção, não é? Para a sua liberdade, quer dizer, paga um calção, digamos aqui. Não, primeiro é o combatente que sai e luta no caminho de Allah. Então, este é um tipo de pessoas que Allah se responsabiliza em apoiá-lo, quem combate na causa de Allah. O outro é o cativo que contrata para pagar a sua liberdade, aquele indivíduo que paga, celebra um contrato com o seu mestre, na altura em que havia escravatura, então ele busca a sua liberdade, Allah garante, Allah se responsabiliza em apoiar este indivíduo, está claro? E o terceiro é o nubente, aquele que se casa, que busca com o casamento alcançar a sua castidade. Então Allah subhanahu wa ta'ala também se responsabiliza em auxiliá-los. Este é um hadith relatado por Tirmidhi. Então, e não só este hadith entende-se assim, também este hadith, ele é um estímulo para aquelas pessoas que queiram se tornar um instrumento de Allah em apoiar, em se responsabilizar por estas pessoas. Allah subhanahu wa ta'ala, não é? Ao apoiar estas pessoas, este hadith também indica que ao apoiarmos o combatente na causa de Allah, o cativo que luta para pagar a sua liberdade e o nubente que busca um casamento para alcançar a sua castidade, o indivíduo estará sendo um agente de Allah na materialização da sua responsabilidade assumida em auxiliá-los e apoiá-los. O matrimônio também é tido como a tradição dos profetas, nos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam. Nós, além daquele versículo que nós vimos lá, é narrado aqui da Abu Ayyub al-Ansari radiallahu ta'ala, que disse que na verdade o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: 4 coisas pertencem às tradições dos mensageiros. Primeiro, o uso da henna. Henna é aquele né, que se põe, que as pessoas põem, chamam de mendi, os outros põem na mão para pintar as mãos, as mulheres é que usam. Então, o uso da henna, primeiro. Segundo, o uso de perfumes. Terceiro, a limpeza e purificação dos dentes. E quarto, a contração e celebração do matrimônio. Está vendo? 4 coisas pertencem às tradições dos mensageiros. Quer dizer, os mensageiros adotavam estas práticas. O uso da henna. A henna é preciso saber que ele é usado nas mãos pelas mulheres e é usado também no cabelo embranquecido. Uma pessoa que tem cabelo branco pode pintar o seu cabelo com henna. Atenção, não é permissível pintar de preto, mas é permissível não é pintar com henna, aquilo que chamam de mendi, não é? Pode-se pôr também no seu cabelo. Então, era a prática dos mensageiros o uso da henna, o uso de perfumes, a limpeza e purificação dos dentes e também a celebração do casamento, a contração do matrimônio. Quer dizer, para se estabelecer uma relação com uma mulher, há que se celebrar o matrimônio. Esta é a prática e tradição dos profetas. Anas ibn Malik radiallahu ta'ala conta que certa vez um grupo de 3 pessoas veio até a casa das esposas do profeta sallallahu alaihi wasallam, procurando saber sobre a quantidade das orações do profeta sallallahu alaihi wasallam em sua casa. Quando lhes foi informado, eles agiram como se tivessem considerado aquilo pouco. وَكَأَنَّهُمْ تَقَالُوهَا, assim dizem os sahabas. Eles subestimaram e consideraram pouco estas orações e ocupação do profeta sallallahu alaihi wasallam com rituais de adoração, a ibadat. Então eles comentaram dizendo: onde nós nos encontramos em relação ao profeta sallallahu alaihi wasallam, Allah já o tem perdoado os seus pecados anteriores e posteriores. O que quer dizer que eles encontraram essa justificativa a este número reduzido de orações que o profeta efetuava em sua casa. A justificativa que eles encontraram que não entende-se que o profeta faça isso, até porque é muito. Por quê? Porque o profeta tem seus pecados anteriores e posteriores já perdoados. E quanto a nós não temos. Então um deles disse: quanto a mim,
eu passarei a noite inteira, desde já, nos ritos de adoração, eternamente. Quer dizer, sem nunca mais parar a partir de hoje, vou passar as noites em branco, não é? Passarei a noite inteira, desde já, nos ritos de adoração, e isso eternamente, para sempre. O outro disse, eu adotarei o jejum o tempo todo, desde já, sem nunca mais interrompê-lo. Quer dizer, vou fazer jejum continuamente, ininterrupto. Está claro? E o outro, o terceiro, disse, eu me absterei das mulheres desde já e nunca me casarei para sempre. Estas foram as decisões destes três companheiros que tomaram essas decisões no intuito de com isso agradar a Allah subhanahu wa ta'ala e se aproximar espiritualmente, elevar-se espiritualmente e aproximar-se cada vez mais do seu Criador e de Allah subhanahu wa ta'ala. Contentar Allah através dessas práticas. Nisso o profeta sallallahu alaihi wasallam veio ao encontro deles e disse, vós sois aqueles que dizem isso e aquilo, repetiu tudo aquilo que eles disseram. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam disse, saibam, eu juro por Allah que eu sou mais devoto a Allah e mais temente a Ele do que vós. Mesmo assim, eu jejuo umas vezes, em outras deixo de jejuar. Eu observo as orações noturnas e também durmo. Eu mantenho relacionamentos conjugais. Portanto, aquele que desdenhar minhas tradições não é dos meus. Este é um hadith relatado por Imam Bukhari. Portanto, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam quis desmistificar, quis afastar esta atitude dos sahabas de se abster desses prazeres, não é? Que são de dormir durante a noite, não é? De jejuar e de manter relações, de estabelecer laços com mulheres, de se casar e cuidar e tratar das mulheres. Eles consideravam isso como aspectos que os afastavam da aproximação a Allah, e o profeta sallallahu alaihi wasallam chamou a atenção, diz que não, atenção, eu juro por Allah que eu sou mais devoto a Allah e mais temente a Ele do que vós. Mesmo assim eu jejuo umas vezes e noutras deixo de jejuar, eu observo as orações noturnas, mas também durmo e mantenho relacionamentos conjugais. Portanto, aquele indivíduo que desdenhar essa minha tradição, esta minha maneira simples, esta minha maneira de me relacionar com Allah, não é dos meus. Hadith relatado por Bukhari. Portanto, no outro hadith também o profeta sallallahu alaihi wasallam mostra que a mulher virtuosa, ele indica que a mulher virtuosa é o bem mais precioso na vida. É o bem mais precioso na vida. É narrado de Abu Umama radiallahu ta'ala, que narra que o profeta de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, um crente não desfruta de algo depois do temor de Allah que seja melhor para si do que ter uma mulher virtuosa, aquela que quando a orienta ela o obedece, quando a olha ela o agrada, e se jurar por ela, ela o isenta do ônus desse juramento, e quando se ausenta dela, ela comporta-se e trata das suas propriedades de boa fé. Quer dizer, ela se comporta de boa fé, não trai a lealdade do seu marido, não é desonesto, nem é desleal, tá? Então, aqui o profeta sallallahu alaihi wasallam explica que a mulher considera a mulher e uma mulher para o casamento como o bem mais precioso que um homem poderá ter na vida. No outro hadith, o profeta sallallahu alaihi wasallam é narrado ter dito, quem narra é Anas ibn Malik radiallahu ta'ala, disse que certamente o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse, aquele a quem Allah o concede uma mulher virtuosa, então ele o ajudou com a metade da sua religiosidade. Portanto, que ele busque temer Allah em outra metade. Este hadith é relatado por Tabarani e Hakim e é considerado como hadith sahih. Portanto, neste hadith aqui, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz que a mulher virtuosa, não é? Se o indivíduo tem uma mulher virtuosa no seu casamento, no seu lar, ele tem a metade da sua religiosidade garantida.
Quer dizer, é isto que uma mulher faz, traz a proteção e o garante, pelo menos metade do seu dia. Facilita, assim, o cumprimento das ordens de Allah subhanahu wa ta'ala na metade. Então, o que ele busca temer Allah é outra metade. Subhanallah. Este é o valor do matrimônio. O matrimônio como a causa promotora da felicidade, vê este hadith, é narrado de Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu ta'ala anhu, que disse que o profeta, sallallahu alaihi wasallam, disse: três coisas são entre aquelas que trazem felicidade ao filho de Adão, ao homem. E três coisas são entre aquelas que trazem maldição ao filho de Adão. As coisas que trazem a felicidade ao filho de Adão são uma boa esposa, uma boa moradia e uma boa montada, quer dizer, um animal dócil, bem domado. Os sahabas usavam cavalos como meio de transporte, camelos. É isso que se refere como uma boa montada, um animal dócil para montar e obediente. E disse: as coisas que trazem a maldição ao filho de Adão são uma esposa má, uma moradia má e uma montada má. Então, uma esposa má é contrária daquilo que nós vimos lá naquele outro hadith anterior, não é? Que quando a pessoa vê, o agrada, não é? Quando ordena e orienta, ela cumpre com as orientações. Na sua ausência, ela é leal e honesta, não é? E fiel ao seu esposo. No entanto, uma mulher má, esposa má, é o inverso daquilo tudo. Então, são as coisas que trazem a maldição, ter uma esposa, não é? Que não agrada no olhar, não é? Não corresponde nas orientações, nas expectativas, não é? Quando lhe diz algo ela não faz e na sua ausência não lhe é leal. Isso é uma maldição na vida. Também uma moradia má significa uma casa que não esteja em condições, quer de espaço, não é? Porque no outro hadith o profeta sallallahu diz o quê? A maldição em três coisas. Uma das coisas que ele diz que é numa casa apertada, uma casa, não é? Apertada, que não tem espaço suficiente, não cômoda. Então deve-se procurar uma moradia cômoda, porque isso pode lhe trazer um sinal de uma maldição. Mas uma montada má, um animal rebelde, que pode o lançar para baixo. Então o seu meio de transporte também faz parte da felicidade de uma pessoa. No entanto, vimos aqui uma boa esposa, de novo sendo realçado. Atenção à palavra esposa, quer dizer, aquela mulher com quem nós temos um laço, um vínculo matrimonial. Portanto, com base nesses supracitados versículos do Corão e os ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, ficam indicados vários benefícios e utilidades visados pela instituição da família por via da contração do matrimônio, ficando clara a sua importância. Ficou demonstrado através das fontes citadas aqui que Allah subhanahu wa ta'ala exalta a instituição da família por via da contração do matrimônio, dizendo que esta é prática e é uma tradição e conduta de personalidades nobres como mensageiros e profetas de Allah. E sabemos que os profetas é que são as mais sublimes figuras que se possa ter como modelos e exemplos a seguir. Não há acima deles. Portanto, este era um método deles. Portanto, noutras vezes Allah subhanahu wa ta'ala qualifica o ato de contração de matrimônio, de nikah, como sendo um dos demais sinais divinos, mas também como meio para o enriquecimento e o meio para facilitador para o alcance da sua autossuficiência financeira e econômica. Em outros lugares, Allah subhanahu wa ta'ala considera a mulher, não é? A mulher ou a esposa como uma parceira e como o melhor tesouro para o homem, e vice-versa. O inverso também é aplicável aqui. E na busca de uma vida de retidão,
quando o pensamento humano leva a desconfiar que o engajamento nas relações conjugais comprometeria ou compromete a devoção e o cometimento do crente para com seu Senhor. Então o profeta sallallahu alaihi wasallam de forma categórica rebate essa conclusão errônea, dizendo que não há celibato no Islã e que as relações matrimoniais e tudo a ele relacionado não são antagônicos à purificação espiritual e a uma vida vertical e nobre. E vai mais, o profeta sallallahu alaihi wasallam vai mais além e adverte dizendo que tal raciocínio está fora e desenquadrado na sua tradição. Afastar-se da mulher como meio de alcançar a espiritualidade no Islã, isso está distante, fora e afastado da tradição do profeta sallallahu alaihi wasallam. E o profeta chama a atenção: "Man raghiba an sunnati falaysa minni", aquele que desdenha a minha tradição não é dos meus. Longe de pôr em causa a purificação espiritual ou uma vida vertical e nobre, o profeta sallallahu alaihi wasallam classifica o instituto matrimonial e a vida conjugal como um ritual de adoração, quer dizer, mais do que desconfiar como algo que vai reduzir, muito pelo contrário, é um ritual de adoração para Allah, é um meio de adorar Allah, de servir Allah, através do qual ele assegura a metade da sua religiosidade, a metade da sua fé. Não é? E que essa prática, quer dizer, o matrimônio, em vez de reduzi-lo espiritualmente diante de Allah, o eleva aos mais altos níveis de pureza espiritual e verticalidade ética e moral. Allah subhanahu wa ta'ala instituiu o matrimônio pela sua importância e utilidade, quer individual, assim como coletiva. Sabe-se que o instinto humano, aliás, que o instinto humano, ou por outra ainda mais especificamente o instinto sexual, é o instinto mais forte no homem, mais violento e permanente, que continuamente insta a pessoa a procurar a sua satisfação, de maneiras que se a pessoa não encontra, entra em uma certa aflição, uma certa aflição que pode levar a caminhos errados. No entanto, o matrimônio é e começa por ser o melhor meio natural e a ocasião perfeita para a satisfação destes instintos. Não é? Por isso Allah subhanahu wa ta'ala alude a finalidade deste instituto juro-islâmico, me refiro aqui ao nikah, ao casamento, dizendo, a fim de encontrar sossego nelas, quer dizer, nas esposas. Allah subhanahu wa ta'ala instituiu o matrimônio com esta finalidade de encontrar a estabilidade, a tranquilidade e sossego. Portanto, através desse instituto, o corpo encontra o sossego, assim como a alma e o espírito. Com ele, a pessoa é mais suscetível de resgatar o seu olhar de mulheres alheias e vice-versa, não é? Aquelas que estão vedadas para si, ficando com disposição para a sua família, nutrindo assim aquilo que designou por amor e compaixão. A instituição da família, meus caros irmãos e prezadas irmãs, é o mais propício lugar e ambiente para a procriação e firmação da sua descendência e para assegurar a continuidade da espécie humana sobre a Terra. Então, o meio mais nobre para esta finalidade é o matrimônio, é a instituição da família. Não só, ela é igualmente o ambiente mais adequado para uma boa educação dos filhos. Uma sociedade que tem a sua comunidade e população bem organizada, em núcleos familiares coesos, é uma sociedade melhor apta para uma prosperidade e estabilidade socioeconômica e para uma sociedade menos propensa à delinquência, à violência e práticas de crimes. Por isso que sempre foi do interesse de todos os Estados, no geral, a instituição da família, legalização, e sempre procuraram normalizar e regular esse instituto. Sempre foi assim. Portanto, prezados irmãos,
resumindo aqui aquilo que vimos nestes ahadith, nesses ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, assim como nos versículos do Corão, não é? Nós encontramos que o Corão e a Sunna consideram o matrimônio como uma prática instituída por Allah, é divino esse instituto, como prática tradicional de todos os profetas, é um caminho e a tradição dos profetas, como meio de facilitação para a subsistência, que ela ajuda a organização em núcleos familiares, facilita a subsistência, não é? E a estabilidade econômica, não é, das famílias. Também ele é tido como um meio de atração da ajuda divina. Quer dizer, Allah garante apoiar aquelas pessoas que se unem para obter com isso uma vida casta e digna. Também o matrimônio é tido como, não é? Como um ambiente próprio para a estabilidade e o bem-estar social, como uma causa geradora da felicidade, não é? Da felicidade, e finalmente considera a mulher virtuosa como o bem mais precioso na vida. Portanto, prezados irmãos, em contramão, a proibição, Allah estipula a proibição do celibato. O celibato é a abstinência de contrair o matrimônio e dos prazeres a ele relacionados, para com isso adorar e agradar a Allah. Isso aí foi vedado no Islã. Allah subhanahu wa ta'ala proibiu, vedou. Sa'ad ibn Abi Waqqas radiallahu ta'ala anhu conta que o profeta sallallahu alaihi wasallam proibiu Uthman ibn Maz'un de praticar o celibato. Se o tivesse permitido, ele até teria se castrado. Este é um hadith relatado por Bukhari. No entanto, essa é uma prática vedada, proibida no Islã. O Tabari explica que a forma do celibato que Uthman pretendia praticar é a abstinência de relacionar com mulheres. Ele queria se afastar de mulheres, não é? Queria afastar-se do uso de perfumes e de tudo o que é prazeroso na vida mundana. Então Allah subhanahu wa ta'ala revelou: ó vós que credes, não tornai ilícito, vedado, as coisas sadias daquilo que Allah tornou lícito, permissível para vós, e não excedeis. Na verdade, Allah não estima aqueles que excedem os limites. Suratul Ma'idah, versículo 87. Portanto, prezados irmãos, este versículo, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: não tornai ilícito as coisas sadias, dentre aquelas que Allah subhanahu wa ta'ala tornou lícito para vós, são o que estamos a falar? Allah revelou este versículo em resposta à pretensão deste e outros sahabas de que a vida, a abstinência das mulheres, provavelmente observando algumas outras práticas religiosas anteriores ao Islã, que adotam esta forma, não é, mística, de servir Allah, de adorar Allah, abstendo-se do casamento ou das relações conjugais. Então Allah subhanahu wa ta'ala diz: ó vós que credes, não tornai ilícito, vedado as coisas sadias, as coisas puras. O matrimônio faz parte dessas coisas sadias, dessas coisas puras, que Allah tornou lícito, permissíveis para vós, e não excedeis. Portanto, é contrair o matrimônio, no entanto, sem excessos. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala estima aqueles que Allah subhanahu wa ta'ala não estima aqueles que excedem os seus limites. Então, prezados irmãos, dito isto e com este versículo, eu dou por terminado esta nossa aula, que é um pequeno arrolamento dos ditos de Allah subhanahu wa ta'ala e dos versículos, aliás, dos versículos do Corão, não é? E dos ditos do profeta sallallahu alaihi wasallam, por onde procuramos fazer um levantamento daquilo que é a utilidade, importância e virtudes do Instituto da Família. Sendo assim, com esta aula, quero convidá-los mais uma vez a participarem e a difundirem estas aulas aos vossos amigos, conhecidos, homens e mulheres, para com isso possamos promover esse Instituto do Matrimônio, que é a grande tradição
de todos os profetas, como vimos aqui, que é a prática tradicional dos profetas, é um instituto instituído por Allah subhanahu wa ta'ala, é facilitador para a subsistência, traz ajuda divina, e ele é propício para a estabilidade e bem-estar e gera a felicidade, quer da família, assim como é o meio mais adequado para a criação e educação das crianças. E, no entanto, as mulheres são tidas como o bem mais precioso na vida. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.